Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. A gente está em Jerusalém e o assunto de hoje são as 12 tribos de Israel. Quem elas são? Onde elas se encontram hoje em dia? E além disso, vocês sabiam que existem mais que 12 tribos? E assistam com a gente até o final para saber de que tribo a minha família faz parte. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Caminhando pelas ruas de Jerusalém, Israel, seguidamente a gente encontra representações das 12 tribos, como por exemplo nesse mosaico aqui. Mas para a gente começar a entender a origem das tribos, a gente tem que voltar na história, a genealogia bíblica desde Abraão. Então vamos agora juntos para a Torre de Davi, achar um lugar bem tranquilo e conversar sobre tudo isso. Vamos lá! Eu vou agora colocar na tela também aqui a genealogia bíblica para quem quiser ir acompanhando comigo. A gente começa com Abraão, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas do judaísmo e, o mais importante, os 12 filhos de Jacó, que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Yosef, ou como a gente chama em português, José, vai ser vendido pelos seus irmãos e levado ao Egito. Alguns anos depois, na terra de Israel vai ter uma grande seca e, por consequência, uma grande fome. E então, o resto dos irmãos e da família descem até o Egito e, graças a José, eles vão ser muito bem recebidos. Mas um tempo depois, os judeus vivendo no Egito vão ser escravizados e vão passar 400 anos escravos no Egito. E essa família, que quando desceu era por volta de 70 a 75 pessoas, vai crescer e se transformar em um povo gigantesco. E aí acontece o êxodo do Egito, uma das passagens mais incríveis da Bíblia. Deus vai mandar as 10 pragas para o Egito, o Mar Vermelho vai se abrir e o povo de Israel vai poder sair do Egito. E quando eles saem, eles já saem organizados nas 12 tribos e eles vão então para o deserto, onde o povo vai passar 40 anos. E aqui a gente tem 2 modificações bem importantes das tribos de Israel. A primeira modificação é que a tribo de Yosef, a tribo de José, vai se dividir em 2, vai se dividir entre os seus 2 filhos, que vão se chamar Menassé e Efraim. E a segunda modificação vai ser da tribo de Levi. Eles vão receber um papel muito importante, o papel do serviço a Deus e do sacerdócio. E por isso a tribo de Levi não vai receber terras de herança, e sim a tribo de Levi vai ser colocada dentro das outras tribos e assim dentro de todo o espaço de Israel teriam parte das pessoas de Levi também morando. E além disso, quem era da tribo de Levi era Moisés e principalmente o seu irmão chamado Arão. Arão a Cohen, ele vai ser o primeiro sacerdote do povo de Israel e a sua descendência vão continuar sendo sacerdotes. Até os dias de hoje a gente sabe quem são os descendentes de Arão e por isso a tribo de Levi como um todo, eles trabalhavam na parte de ajuda e de assistência, também por exemplo tocando instrumentos, os cânticos, e a família de Arão, a família de Cohen, eles sim são sacerdotes propriamente ditos. E depois de 40 anos vagando no deserto, finalmente chegou a hora de entrar para conquistar a terra de Israel. E essa nova composição das 12 tribos vai se dividir da terra de Israel entre eles, lembrando que Levi não recebe nenhuma parte. Eu vou colocar agora para vocês o mapa da divisão de Canaã entre as 12 tribos de Israel, como descrito no livro de Josué, do capítulo 13 ao 19. E as 12 tribos vão viver lado a lado durante 200 anos. E depois desse período vai ter a unificação delas todas sobre um grande reino. O primeiro rei vai ser o rei Saul, depois disso o rei Davi e o rei Salomão. Mas depois do período do rei Salomão vai ter uma divisão. Esse grande reino judaico vai se dividir em 2 reinos. O reino do norte vai ser chamado o reino de Israel e dentro dele vão se encontrar a maior parte das 10 tribos de Israel que vocês conseguem ver na tela. E no reino do sul vão ter 2 das tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e por isso se chama também o reino de Judá. E Levi, como a gente já falou, vai estar espalhado por todo o território. E assim vão viver reino ao lado de reino,
até um momento dramático. No ano 722 a.C., vai acontecer a grande invasão assíria do reino de Israel. Eles vão destruir o reino de Israel e pegar as 10 tribos e exilar elas, mandar elas para outro lugar que a gente não sabe onde é. Se alguma vez vocês já ouviram falar das 10 tribos perdidas de Israel, exatamente é disso que a gente está falando. E depois de invadir o reino de Israel, eles seguem em direção ao sul e vêm invadir o reino de Judá. Numa batalha pela sobrevivência de todo o povo de Israel, os últimos judeus livres estavam aqui. Lembrando que o reino de Judá era um reino pequeno, com bem menos gente. Como é que eles poderiam se defender desse grande invasor assírio? E a gente vai agora para o nosso próximo lugar, justamente o local da batalha contra os assírios. Então vamos lá. Essa muralha gigantesca que vocês veem atrás de mim foi construída pelo rei Ezequias, justamente para defender Jerusalém da invasão assíria, e a construção dessa muralha está relatada no livro de Isaías. E a estratégia do rei Ezequias vai funcionar e os assírios não conseguem conquistar Jerusalém, e aí eles vão embora e o reino de Judá se salva. Então, quem vai passar a ser o povo de Israel vai ser praticamente só quem ficou no reino de Judá, que primeiramente é a tribo de Judá, que é a maioria. Também a gente tem a tribo de Benjamim, a gente tem parte da tribo de Levi, que já morava lá, e também a gente tem parte de refugiados que chegam do reino do norte, do reino de Israel, fugidos para o reino do sul, para o reino de Judá. Então essa vai ser a composição do povo de Israel, e a composição se mantém até os dias de hoje. Mas desde então, pessoal, já passaram aí mais de 2.500 anos, e as tribos entre si elas vão começar a se mesclar, e a maior parte dos judeus hoje em dia não sabe a qual tribo a sua família é originária, com uma grande exceção, que é a tribo de Levi. Já que os levitas eles eram separados para fazer trabalhos no Templo de Jerusalém, a gente sabe exatamente quem eles são, inclusive muitos deles mantêm o sobrenome Levi até os dias de hoje, pessoal. Eu sou super fã de jeans. O primeiro jeans do mundo foi criado pela empresa chamada Levi's. Levi's é justamente porque o senhor que criou a empresa era o sobrenome dele. E também dentro da tribo de Levi a gente continua sabendo quem são da família de Cohen. Então Cohen também é um sobrenome que se usa até os dias de hoje. Não necessariamente todos os Cohen mantêm o sobrenome, mas muitos deles mantêm. Por exemplo, os irmãos Cohen são cineastas muito famosos nos Estados Unidos. E o que eu prometi para vocês no início do vídeo era contar qual é a minha família. Então, a família do meu pai, a gente não tem como saber qual é a tribo deles, então a gente chama, quem não sabe, a tribo de Israel. Mas a família da minha mãe, tanto a minha avó como o meu avô, eram Cohen. Eles eram da família de sacerdotes do Templo de Jerusalém. Então, eu vou agora colocar aqui na edição também para vocês a Ketubá, o certificado de casamento dos meus avós, e vocês podem ver escrito em hebraico. Eu vou marcar a palavra Cohen. Quer dizer, a família da minha mãe são Cohen, da tribo de Levi, e a família do meu pai, a gente não sabe. E a última grande questão que falta a gente falar é o que aconteceu com as 10 tribos de Israel, as 10 tribos perdidas. A gente sabe que os assírios vão expulsá-las de Israel e a gente não sabe exatamente para onde eles vão ser levados. Mas tem algumas comunidades judaicas pelo mundo, descendentes de judeus, que se acreditam que talvez eles sejam parte dessas tribos perdidas. A mais famosa e mais importante comunidade é a comunidade da Índia, que são provavelmente descendentes da tribo de Menassé. E justamente agora, há poucos dias atrás, houve uma operação especial para trazer parte dessa tribo de volta a Israel. E no dia 15 de dezembro chegaram 252 descendentes da tribo de Menassé que continuam praticando o judaísmo até os dias de hoje. E a gente pode ver aqui também eles cantando na chegada deles no aeroporto Ben Gurion em Tel Aviv.
E é muito lindo ver uma das 12 tribos de Israel voltando para sua terra depois de 2.700 anos de exílio. Então, a história das tribos de Israel não terminou no passado, e sim, ela continua sendo escrita até os dias de hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar aquele like e de compartilhar também com os amigos de vocês. E a gente se vê na próxima. Shalom!